nós vamos entrar na mensagem hoje. Hoje vai sair o Pai Nosso, gente. Hoje vai sair o Pai Nosso. O Pai Nosso tem alguns segredos, algumas coisas, porque quando Deus ele fala sobre oração, ele fala para a gente não usar de vãs repetições. Então, o Pai Nosso, ele pode ser lido, claro, ele pode ser orado do começo ao fim, não tem problema. Mas a gente tem que aprender que não são as repetições que irão nos dar a vitória, mas sim a mensagem que que cada parte desse Pai Nosso traz para nós. Se você olhar no Velho Testamento, o Senhor, ele não tem a figura de pai. Você vê Abraão chamando Deus de pai? Você vê Jacó chamando Deus de pai? Não. Você vê ele chamando o quê? De Senhor. Só que quando Jesus vem, Jesus ele traz a paternidade. Ele fala, olha, quando vocês forem orar, vocês vão orar assim. Né? E aí começa Pai Nosso. Então, vamos entrar aqui no capítulo, Mateus capítulo 6, para a gente já falar sobre esse assunto. Mateus capítulo 6, versículo 6. Vamos lá. Pode ler o versículo, pode colocar o versículo... Versículo 9. Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim. E ele começa a dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para todo o sempre. Amém, Jesus? Volta para o 9, por favor. Então, o Senhor Jesus, ele traz a ideia da paternidade. Irmãos, se você chegar num qualquer lugar, e você pergunta assim, quem é filho de Deus aqui? Todo mundo vai levantar a mão. Eu pergunto para vocês, todas as pessoas que existem nesse mundo são filhos de Deus? Alguns já sabem a resposta, né? Não são filhos de Deus. Mas por quê, pastor? Quando Deus criou, criou todas as coisas, Ele criou os céus, criou a terra, criou o universo, né? Quando Ele criou tudo, Ele criou por meio da sua palavra, né? O homem Ele fez com as suas próprias mãos. Só que a Bíblia fala que Deus criou o homem. Deus não criou filhos. Deus criou o homem. O único filho que Deus tinha era Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Então, ele só tinha um filho. O filho é Jesus Cristo, o filho único. Hoje, nós somos filhos de Deus por adoção. Hoje, depois da ressurreição de Cristo, a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa pessoa, ela se torna filha de Deus. O filho de Deus. Essa pessoa se torna um filho de Deus. Amém, Jesus? Porque hoje Jesus ele não é o unigênito. Hoje ele é o primogênito. Ele é o primogênito. Então, quem é filho de Deus hoje? Vamos ver quem é filho de Deus hoje? João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 12. Olha só. João capítulo 1, no versículo 12. Mas a todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Feitos. Olha só. Deu-lhes o poder de serem feitos. O quê? Filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Então, o que está querendo dizer esse texto? Jesus veio para os seus,
e os seus o rejeitaram. Jesus veio para quem? Jesus veio para os judeus. Os judeus rejeitaram Jesus. A salvação se estende para os gentios, todos aqueles que não são judeus. Todas as nações que não pertencem à nação judia, Israel, né? Essas pessoas agora têm a oportunidade de se tornarem filhos de Deus. Para que eles se tornem filhos de Deus, eles precisam receber. Amém, Jesus? Receber. Se você oferece Jesus para uma pessoa e essa pessoa rejeita, porque ele não quer ser da religião evangélica, ele não quer ser da religião crente, ele acha que todos os caminhos levam a Deus, e ele rejeita Jesus Cristo, ele está rejeitando a paternidade. Ele está rejeitando um poder que viria sobre ele, para transformar ele num filho de Deus. Se ele acreditasse no nome do Senhor, se ele acreditasse na palavra de Deus. Rejeitar o Evangelho, rejeitar Jesus Cristo, é rejeitar o Evangelho. Porque Jesus Cristo para nós hoje é a palavra de Deus. Eu sempre falo aqui, eu tenho essa palavra no meu coração, e todas as vezes que eu estou pregando, eu estou lendo a Bíblia, eu sei que Jesus está aqui presente falando conosco. Então eu costumo preservar muito aquilo que Jesus fala na sua palavra. Por quê? Porque Jesus é a palavra. Eu já vi gente falando assim, fulano é muito Bíblia, cicano é muito Bíblia, Beltrano é muito Bíblia. Ele é muito Jesus, ele é muito Jesus, ele é muito Jesus. Porque a Bíblia Sagrada, a palavra revelada é Jesus para nós. É Jesus no nosso coração, que vem por inspiração, que vem por revelação. É Jesus, é a boca de Deus falando conosco. Então eu não posso rejeitar, porque essa palavra me traz um poder transformador. Essa palavra me traz um poder que vai me transformar. Eu perdi a minha essência, você perdeu a sua essência. Nós perdemos completamente a nossa essência. A malícia entrou, a maldade entrou, o maligno entrou, o ladrão entrou. Agora vem Jesus. Aí eu recebo. Quando eu recebo Ele, creio no nome dEle, que é a palavra dEle, eu recebo um poder transformador. É mais ou menos aquilo, né? A pessoa fala assim, nossa, mas você, poxa vida, você e seu pai são igualzinhos, hein? Mas por quê? Criado, viveram, mesmas coisas, mesmos costumes, semelhança. E a mesma coisa acontece conosco. Agora veja só algumas atitudes de um filho de Deus, de uma pessoa que é filho de Deus, né? Primeiro, o filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito do Pai. Aquele que não é guiado pelo Espírito do Pai, não é filho de Deus. Misericórdia. Não é filho de Deus. Por quê, pastor? Olha só as características de um filho de Deus. Primeiro, crê no seu nome. Crê na sua palavra. Crê no nome de Jesus. Crê no Evangelho. E por ele crer no Evangelho, ele vai ser posicionado em Deus. Eu gosto muito dessa palavra, posicionado, né? Versículo seguinte. Os quais não nasceram do quê? Do sangue. O que é o sangue? É a nossa família. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muitas pessoas que não vão compreender a sua fé. Quando você estiver recebendo Jesus, quando você receber Jesus, que você começar a crer no nome dele, que você começar a receber um poder transformador, você vai ficar diferente em tudo. E muitas pessoas não vão compreender isso. E aí virão muitos conselhos. E aí virão muitas pessoas, no seu entendimento, querendo fazer com que você volte a ser o que você era antes. Só que essas pessoas não sabem o quanto você sofria. Só que essas pessoas não sabem o quanto você padecia, o quanto você chorava e ninguém via. Essas pessoas não sabem o que Jesus representa para a sua vida. O momento que ele chegou na sua vida, que ninguém, às vezes, já tinha esperança que você seria diferente. E não é por maldade deles, é porque eles são naturais. Entende? Eles são naturais. Eles não são os nossos inimigos. Essa mensagem não é para jogar você contra a sua família. Mas é para dizer para você que o seu sangue não pode te influenciar quando você é filho de Deus. Quando você é filho de Deus. O próprio Senhor Jesus, irmãos, quando falaram para ele assim, olha, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele estava pregando dentro de uma casa. E ele disse, ele aproveitou aquilo para dizer, minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem a minha palavra e obedecem.
Então, o relacionamento com Deus, ele tem que estar acima de tudo. De tudo. Irmãos, eu vou falar uma coisa muito mais pesada ainda. Aquele que deixar pai, mãe, casas, bens, terras, posses, por amor de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais, no presente, no futuro e na eternidade. Deus não está falando do abandono em relação à família, pelo contrário, aquele que não cuida dos seus, negou a fé, mas está falando de uma desconstrução que a gente tem que ter, muitas das vezes, que foi construído durante a nossa vida, no meio que a gente vivia, para a gente subjugar todo o nosso pensamento àquele que nos comprou. Então, quando falamos de paternidade, a pessoa que é filho de Deus, ele não vai trocar o conselho de Deus pelo conselho do sangue. Ele não vai. Por causa disso, ele vai ter alguns problemas. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor não veio, ele veio para trazer espada. Ele veio para trazer espada. E a Bíblia fala que aqueles que se levantarão contra vocês, os primeiros que se levantarão contra vocês serão o seu sangue. A priori, eles não vão entender a sua conversão. A gente vê relatos históricos aí pelo mundo afora, de famílias que queimam as pessoas que aceitam Jesus. Aqui no Brasil não tem, mas em outras nações tem. Queimam vivo. Rejeitam. Porque aceitaram Jesus. Agora veja só, a luta dessa pessoa que aceitou Jesus, chegou em casa e falou para a família, olha, eu me converti ao Evangelho. E aquelas pessoas falam assim, se você não renunciar a esse Deus, nós vamos queimar você e vamos jogar você lá fora. Vê se essa pessoa não nasceu de novo. Vê se essa pessoa não foi verdadeiramente transformada num filho de Deus. Porque ele enfrenta o fogo, mas não nega o nome do Senhor. Ele enfrenta um fogo, irmãos, mas ele não nega o nome do Senhor. Se você procurar na internet, você vai ver vídeos de pessoas sendo queimadas por causa do nome do Senhor. Você vai ver isso. Os filhos de Deus, irmãos, eles vão até o fim. Porque eles sabem o poder que eles provaram. Eles sabem o poder transformador que eles provaram. Então, quando o Senhor fala, amar a Deus sobre todas as coisas, é sobre todas as coisas. Claro que você não vai chegar também peitando a sua família, você não vai chegar arrumando confusão, amém, Jesus? Né? Mas você vai ser posicionado com amor e sabedoria. E com o tempo, eles vão começar a compreender. Quantas pessoas hoje da minha casa dizem assim, ó, a melhor decisão que você tomou na sua vida foi ter, eles falam assim, né, ido para a igreja. Não é assim que eles falam, né? Eles não falam ser aceitado Jesus, eles falam, você ter ido para a igreja. Quando eu vejo eles hoje, eu falo assim, rapaz, caramba, como que você era, hein? Ah, eu lembro, hein? Eu lembro. Eu lembro e começa, eu fico dando risada. Dando risada. E quantas vezes você chega assim, ó, na família, aí você chega lá, e você sabe o que cada um pensa a respeito, você sabe das coisas, e você chega lá, você é simpático com todo mundo, você cumprimenta todo mundo, abraça todo mundo, beija todo mundo, e aí você senta lá para conversar, daqui a pouco eles começam a conversar, umas conversas que tem nada a ver, aí daqui a pouco parece que uma unção vem assim, e eles começam a perguntar. Já aconteceu isso com vocês, né? Eles começam a perguntar, me explica esse negócio de dízimo aí. O que você me diz do Valdomiro Santiago? O que você me diz do Silas Malafaia? O que você me diz do fulano, do ciclano, do beltrano? E aí, irmão, você deu uma deixa para mim, você pode esperar que eu vou pregar a palavra. Né, amor? E aí, eu vou lá e começo a pregar a palavra, e vou pregando, e a mente deles vão se abrindo. Eu preciso até deixar vocês um pouco aqui, lá visitar minha família, irmãos. Eu preciso fazer isso. Visitar lá um pouco a turma lá. Preciso passar pelo menos um final de semana lá, com eles lá. Visitar eles lá, dar uma palavra para eles. Né? Mas é isso aí. Minha mãe ontem falou assim, filho, eu estou contente que o seu irmão mais novo vai vir morar aqui, onde você morava, aqui em casa. Falei, mãe, Deus conhece todas as coisas. Deus sabe de tudo.
Eu estou longe da senhora, no aniversário dela, né? Eu estou longe da senhora, o meu outro irmão lá tem uns compromissos dele com a farmácia que ele comprou, né? E esse mais novo, Deus está levando ele aí para ficar com a senhora, para cuidar da senhora. E mãe, pode ter certeza que coisas melhores virão. Coisas maiores virão. Deus ainda vai surpreender muito a senhora. Muito. Mas você pensa que foi fácil para minha mãe aceitar um filho sair de casa e viver praticamente longe dela? Você acha que é fácil para a gente? Você acha que foi fácil para a Fabiana cortar um cordão umbilical? Irmão, nós estamos trabalhando no nosso coração há muito tempo. E sabe qual que era o nosso para a gente trabalhar a nossa mente, para a gente trabalhar as nossas vontades? A gente falava assim, filha, a gente vai pregar na África. Que a gente colocava bem longe, mas bem longe, para a gente já ir preparando o desligamento. O desligamento. Por quê? Quando se trata de chamado, chamado é Deus. Deus é em primeiro? Se eu tenho um chamado, chamado é Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque quando a gente fala assim, ó, pastor, Deus é em primeiro lugar, mas o que é Deus? Deus é tudo aquilo que Ele fala com você. Deus é tudo aquilo que Ele traz no seu coração. E os filhos de Deus, irmão, eles têm essa caminhada com Deus. Agora, essas pessoas que por elas não entenderem, elas vão se levantar contra vocês, continue orando por elas, porque um dia elas vão falar assim, a melhor coisa que você fez. A melhor coisa que você fez foi ter ido para a igreja. Diga amém, Jesus. Até porque você não foi só para a igreja, você se tornou um filho de Deus. Digam graças a Deus. E quando você se torna filho de Deus, você se torna herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você senta na mesa, o banquete começa a ser... Irmão, sua vida começa a mudar. Então, o filho de Deus é esse que recebeu Jesus, e ele recebeu um poder tão grande que ele crê no nome do Senhor, acima do seu sangue, e acima da vontade do quê? Da carne. O Filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. Então, irmãos, como é que eu vou orar o Pai Nosso, se eu não sou filho? Então, Deus não quer somente que eu chame Ele de Pai, Deus quer que eu entenda o que é ser filho, e o que é ser pai. Porque às vezes a pessoa, irmãos, ela é dirigida pelo sangue, dirigida pela vontade da carne, dirigida por amigos de copo, ou por amigos que pensam tudo diferente. Tem pessoas que não se batizam, não se convertem, porque não tem um apoio da família, alguém para incentivar. Não vou me converter agora não, porque se eu me converter, eu sei que eu vou ouvir do fulano, vou ouvir do ciclano, vou ouvir do beltrano, vou ouvir disso, vou ouvir daquilo. Se você recebeu Jesus, e se você recebeu o poder para ser transformado no Filho de Deus, se for só você da sua família de baixo, dentre uma família toda idólatra, é você que vai fazer a diferença naquela casa. E o que tiver que enfrentar, enfrente. O que tiver que enfrentar, enfrente. Porque no final, você vai ver Deus alcançando toda a sua família. Você vai ver Deus resgatando toda a sua família. Você vai ver Deus fazendo uma aliança com você e com a sua casa. Você vai ver Deus acampando os anjos ao redor da sua casa. Como foi pregado no Nova Lima, foi pregado aqui na quinta-feira. Paulo e Silas cantavam e Paulo e Silas oravam, os outros não. Mas as portas foram abertas de todos. Tem gente que não está cantando como você está cantando. Tem gente que não está orando como você está orando. Mas está ouvindo o que você está fazendo. Está ouvindo o que você está cantando. Está ouvindo o que você está orando. Está ouvindo, está vendo o seu posicionamento. E de repente Deus vem e eles começam a ficar de boca aberta. De ver. E aí eles vão dizer, melhor coisa que você fez? Pode falar. Pois é. Eles vão dizer, então o Filho de Deus, ele não vive segundo a vontade da carne. E nem da vontade de quem? De homem. Mas o que rege um Filho de Deus? A vontade de Deus. E onde está a vontade de Deus? Está na sua palavra. Volta lá para o Pai Nosso. Então tudo começa com paternidade.
Tudo começa com paternidade. A gente faz uma reflexão agora. O que tem nos guiado? O que tem nos dirigido? Porque eu já vi gente aceitando Jesus para receber uma bênção. Tem gente que aceita Jesus toda vez. Para receber uma bênção. Tem gente que se batiza para receber uma bênção. Não, irmão, nós recebemos muito mais do que uma bênção. Nós recebemos uma paternidade. O novo governo que a igreja tem. Por isso, irmãos, que a igreja na eternidade vai ser maior do que as pessoas do Velho Testamento. A igreja vai ser maior do que os gentios. Porque os gentios, eles não tinham essa condição. Nós temos essa condição. Nós temos essa bênção total sobre a nossa vida. Nós fomos dados a Jesus Cristo, irmãos. Digam graças a Deus. Nós somos dados a Jesus Cristo. O trono do Pai, o trono de Jesus. Os 12 apóstolos. O trono de Jesus, o trono do Pai. As 12 tribos. Israel, esposa do Pai. A igreja, esposa de Cristo. Que coisa linda. E custou o sangue dele. Custou o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Pai Nosso, segunda coisa. Pai Nosso, 9, versículo 9. Isso. Portanto, vós orarei assim. Pai Nosso, que está onde? Nos céus. O que ele está querendo mostrar com isso? Ele fala que está nos céus. O primeiro céu é esse que a gente vê. O segundo céu, onde fica principados e potestades. A batalha que houve quando Daniel ele compreendeu a visão, ele aplicou aquele jejum, que houve uma batalha entre o príncipe da Pérsia, né? E o Senhor teve que mandar um príncipe para vencer aquela potestade, foi no segundo céu. É no segundo céu que há essa batalha. É no segundo céu que há essa guerra. Por isso que muita gente tem que perseverar em oração. Eclesiastes fala assim, nunca diga diante do anjo que foi erro. Quando você orar, você sustenta a sua oração. Porque muitas vezes sua oração tem batalha nos céus. Tem guerra. Por isso que temos que perseverar. Perseverar na oração. Por isso que a Bíblia fala em Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, é contra principados e potestades, as hostes espirituais da maldade, né, que estão nos lugares o quê? Celestiais. Satanás, ele tem acesso até o terceiro céu, porque ele nos acusa diante do Senhor. Está lá em Jó. Ele nos acusa diante do Senhor. Ele vive acusando os filhos de Deus. Ele acusa os filhos de Deus diante do Senhor. O que ele faz? Ele trabalha em cima da nossa legalidade. Porque quando falamos de reino, nós falamos de vontade de Deus, de princípios e assim por diante. Quando nós vivemos uma vida sem respeitar os princípios da palavra de Deus, a gente dá cartas para o inimigo. E ele vai até lá, ele acusa, ele pede autorização para tocar. Mas Deus é tão bom que Deus sempre dá tempo para a gente se arrepender. Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é tremendo. Uma pessoa só vai provar de uma retaliação do inimigo se ela for muito obstinada. Se ela for muito obstinada, irmãos. E o Senhor está no terceiro céu. E dizem alguns estudiosos que tem até o sétimo céu. Mas eu acho que existe muita coisa que a gente nem sabe. Amém, Jesus? Agora, essa questão, Pai nosso que estás nos céus, ele está dizendo o quê? Aquele que está sobre tudo. Aquele que está sobre todos. João capítulo 3 fala assim, aquele que vem dos céus é sobre tudo e sobre todos. Então, quando a palavra de Deus, que ela não é matéria-prima da terra, ela é matéria-prima dos céus. O nosso fôlego é matéria-prima dos céus. O Senhor soprou no homem o fôlego de vida. Matéria-prima dos céus. É coisa tremenda isso aí. Eu fico vibrando com a palavra de Deus. Ele está dizendo, vocês estão orando a um Deus, vocês estão orando a um Pai, que tem todo domínio. Que na mão dele há força e há poder, que ninguém possa resistir. Foi a oração que Josafá fez.
Senhor, a tua palavra diz que se viesse sobre nós peste, fome, qualquer tipo de mal, a gente podia se apresentar ao Senhor dentro dessa casa, porque o teu nome está nessa casa. E na tua mão, Senhor, há força e poder, e não há quem possa resistir. O Senhor é dominador sobre todas as gentes. O Senhor é dominador sobre tudo. O Senhor é dominador sobre todos. Então, quando você estiver orando a oração do Pai Nosso, você pode chegar diante dele e falar: Pai, eu estou aqui na tua presença. Pai, o Senhor é dominador sobre todas as gentes. Pai, o que é esse mal para ti? Pai, tudo está debaixo dos seus pés. É a mesma coisa que você falar que está nos céus. Você está vendo que cada parte do Pai Nosso você pode tirar uma mensagem, você pode tirar uma lição, você pode ali pautar a sua oração em cima de uma parte dessa. Então o Pai Nosso não é para você se repetir sem entender. Às vezes a pessoa vai lá, dá a mão: Pai Nosso está no céu, santificado seja o seu nome, e vai jogar bola, né? Jogadores, né? Faz lá: Pai Nosso está no céu, santificado seja o seu nome, vai fazer gritando, né, irmão? Vai jogar, gol! Sabe nem que falou. Sabe nem o que falou, irmão. Sabe nem o que falou. Mas falou. Mas é tão bom a gente falar com entendimento. Amém, Jesus? É tão bom a gente falar com entendimento. Que está nos céus. Aí fala: santificado seja o teu nome. Eu gosto disso. Santificado seja o teu. Irmãos, quando Isaías viu o Senhor, em Isaías capítulo 6, ele viu serafins voando sobre o altar. Com 2 asas cobriu o rosto, com 2 asas cobriu os pés, e com 2 asas eles voavam. E eles declaravam o que diante do altar? Santo, Santo, Santo. 3 vezes. Quem é? O Senhor dos exércitos. Mas se o Senhor é santo, por que eu tenho que santificar o nome dele? Irmão, se você ler Jeremias, se você ler Ezequiel, você vê como eles fizeram com o nome do Senhor. O Senhor Deus chegou a falar assim, que ia espargir água pura, ia santificar o povo, ia purificar o povo, ia chamar o trigo, prometeu um monte de bênção, mas no final ele fala assim: mas não é por causa de vocês não, é por causa do meu nome. Nós, a igreja, precisamos entender que antes de qualquer coisa a gente pode escandalizar o nome do Senhor, ou a gente pode santificar o nome do Senhor. A Bíblia fala que os escândalos são inevitáveis, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Nós não fomos levantados para escandalizar o nome do Senhor. Se porventura um dia inventarem uma história sobre a sua vida, te perseguirem, te caluniarem, e o nome do Senhor deixar de ser santificado por uma história, uma maldade que fizeram com você, Ele que sabe todas as coisas, sabe que quem foi o responsável não foi você, foram aqueles que fizeram a maldade. Então, a melhor coisa é o seu travesseiro, a sua consciência com Deus, a sua vida com o Senhor. O que depender de você, não procure se justificar para quem não quer saber. Não procure se justificar para nada. Porque existe um Deus que sabe todas as coisas. E o tempo vai mostrar. Diga amém, Jesus? Porque Deus tem lado. Deus tem o quê? Lado. E o lado dele é a palavra dele, irmãos. Se você está na palavra, Deus está com você. Vamos santificar o nome do Senhor. Vai fechar o negócio? Faça na luz. Vai vender? Venda na luz. Vai comprar? Compre na luz. Vai negociar? Negocie na luz. Vai namorar? Namore na luz. Tudo que você for fazer, vai pregar o Evangelho, coloque no seu coração: eu vou ser uma bênção, eu vou santificar o nome do Senhor. Santifique o nome do Senhor na sua casa. Que todos da sua casa venham entender quem é Deus na sua casa, por olhar para você. Porque a Bíblia fala assim, ensina o pequenino no caminho que deve andar. E não o caminho, somente.
Meu pai dizia assim, ó, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Então ele me ensinava o certo, não estando no certo. É diferente. Ensina o pequenino no caminho. Seja uma testemunha do evangelho dentro da sua casa. Tem gente que fala assim, pastor, não tem que mostrar nada para ninguém. Você não tem que mostrar nada para ninguém, só tem que ser cristão, deixa que as pessoas vejam. Você não tem que fazer para mostrar nada para ninguém, mas se você for testemunha, você vai ganhar pessoas somente com o seu testemunho. Sem palavra você vai ganhar a pessoa para Jesus. E a pessoa, ela pode, olha só, irmãos, não sei se já aconteceu com você está estudando uma faculdade, alguma coisa, e você está ali, sempre ali uma pessoa certa, uma pessoa séria, uma pessoa, né, de Deus, né, conversa com todo mundo, é simpático com todo mundo, sabe, porque o cristão, ele é simpático, ele não é religioso, ele é simpático, ele é alegre, ele sabe onde ele entra, ele sabe onde ele não entra, né, e aí, a pessoa, quando ela tem uma necessidade, sabe o que ela vai fazer? Ela vai pedir oração para você. Eu estudei Direito lá em Santo André, isso foi em 2005. Né? Eu nem lembro o nome da moça mais, mas tinha uma moça lá que falou, pastor, eu sou desviado do Evangelho. E eu gostaria de me retomar com Jesus, sei que você é pastor, tal, pedi uma orientação, fiz até o casamento dela, eu e a pastora Fabiana. Teve um pessoal lá que era policial, né? E a gente ia tomar café junto, a gente era o grupo de trabalho, né? A gente ia tomar café junto, a gente ficava assim, tomando café, né, no intervalo, aí passavam as meninas lá, aí, irmãos, os caras começavam a mexer, aí quando eles começavam a mexer, eu pegava e ia no banheiro, depois eu voltava, aí estava com outra conversa, chegava lá, aí quando vinha as palhaçadas, peraí que eu vou ali, aí voltava, tal, aquela coisa toda. Aí um dia o policial chegou para mim e falou assim, ô pastor, você não gosta de mulher não? Eu falei, por quê? Não, porque a gente passa, comenta, tal, você não fala nada, você sai fora, aquela coisa toda. Eu falei, rapaz, eu gosto de mulher, hein? Pensa num cara que gosta de mulher. Sou eu. Eu falei, mas você não fala nada? Eu falei, rapaz, mas já tem uma aqui, ó, dá um trabalho tremendo isso aqui. A bichinha é cara, bicho. O negócio é sério aqui. Eles começaram a rir, né? Eu falei, aí eu brinco com ele, eu falei assim, ó, vocês ficam com esse negócio de gostar de mulher aí, gostar de mulher? Ó tu, como é que tu tá? Eu falei, ó tu, só vi com dor na coluna, isso é praga que aquela amante mandou para você. Eu falei, você não dá conta nem da sua mulher, rapaz. Eu começava a brincar com eles. E aí nós estamos fazendo uma amizade. Aí teve um dia que ele me procurou e falou, pastor, você faz uma oração por mim? Eu tenho um problema assim, assim, assim. E durante esses 2 anos que a gente está aqui estudando junto aqui, eu observei você. Irmão, o pessoal observa você. Eles observam. Irmão, tem gente que você conversa que vê cada atitude de pastor, de gente de igreja, que eles não querem nem saber de igreja. Irmãos, eu compartilhei uma mensagem esses dias, que o Abraão falou para Deus assim, Senhor, se tiver 10 justos na cidade, o Senhor livra a cidade? E o Senhor falou, se tiver 10 justos, eu livro a cidade. Então, o problema, irmãos, não são os milhares, centenas e milhares de injustos. O problema é que a igreja que deveria. Se a igreja santificar o nome do Senhor, a igreja vence. Ainda que a igreja seja minoria. Ainda que a igreja seja minoria. Ela vai trazer a manifestação de Deus para a sua casa, para a sua família. Seja uma pessoa, eu sempre falo, gente, perfeito ninguém? Ninguém é. Porque como a nossa mensagem é uma mensagem muito alinhada, Flávia, tem gente que fica olhando para a nossa vida para esperar um deslize, igual acontecia com Jesus. Se uma hora o pastor sai da casinha e dá uma bronca acima da média, mas o senhor não é esse cara que diz que tal, porque tem gente que é assim, né? Espera só para poder te pegar, né? Para poder te acusar, para poder falar. Então vai ter gente que quando você começar a alinhar a sua vida com Deus, vai ficar olhando para a sua vida só para te pegar. Só que tentaram pegar Jesus, não conseguiram não. E não vão conseguir te pegar também. Amém, Jesus? Para a glória do Senhor. Santificado seja o teu nome. Vamos santificar o nome do Senhor, que é a igreja. O que mais? Isso aqui é bonito. Venha o teu
reino. Irmão, o que você está vivendo? Ah, pastor, na vida financeira está uma destruição. Na vida sentimental está uma destruição. Pastor, na saúde está uma destruição. Espera aí, quando eu me arrependi, é para eu herdar o reino. A Bíblia fala que aqui é sombra do que já existe. Quando você fala, venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, quer dizer que quando eu me converto, tem que mudar. Eu posso ter luta, eu posso ter adversidade, eu posso ter problema, mas eu também tenho um lugar de repouso que eu conquisto por provar desse reino. E como que eu vou provar desse reino? É dado a vocês, será dado a vocês as chaves. E quem são as chaves? O que são as chaves? São as revelações da palavra. Quando Deus dá uma palavra para nós, é uma porta que Deus está abrindo para a gente entrar e falar assim, eu quero provar do seu reino. Ou seja, mesmo diante de uma geração corrompida, mesmo diante de um momento de fome, mesmo seja o que for, você vai provar de Deus. Ou você vai plantar e colher, ou você vai provar da provisão, mas você vai provar do reino de Deus na sua vida. Invoque o reino de Deus para a sua vida. Invoque. Algumas pessoas travam quando elas veem a condição de provar de algo melhor. Ela olha para a situação e fala assim, mas pastor, o mundo está passando uma dificuldade. Pois é, a Bíblia fala, irmãos, que no dia de fome, o justo vai ter fartura. Então para de olhar para o mundo e começa a olhar para Deus. Comece a invocar o reino de Deus sobre a sua vida. Comece a invocar o reino de Deus sobre a sua casa. Ah, pastor, hoje não tem família que se sustente, hoje o negócio está tudo errado. Tudo errado? Não, na minha casa vai ser diferente, porque eu vou provar do reino de Deus. E quando você fala do reino de Deus, você está dizendo assim, ó, vem o teu reino, você está dizendo assim, ó, venha toda a sua vontade sobre mim, venha todo o seu senhorio sobre a minha vida. Eu estou disposto a obedecer os seus princípios. Eu estou disposto a colocar a minha vontade diante do Senhor para compreender e para abrir mão da minha vontade para viver a tua vontade. Ah, meu irmão, você vai crescendo de graça em graça. Você vai crescendo de fé em fé. Deus vai empoderando você. Deus vai abençoando você. E assim como Deus achou Noé, Deus acha a sua casa. Como Deus achou Maria, Deus acha a sua casa. Como Deus achou, Deus vai achando, Deus vai vendo. Ele procura os fiéis da terra para que estejam com Ele. Diga amém, Jesus. Você vai vivendo, irmãos, o reino de Deus na sua vida aqui já. Porque o reino de Deus é chegado a nós, não foi isso que Jesus falou? Só que ele fala assim, ó, arrependei-vos. Abre mão da sua prática. Arrependimento, mudança de pensamento. Porque agora é chegado a vocês um reino que é diferente. E ele fala, o meu reino não é desse mundo, mas está nesse mundo. Porque ele mandou orar assim. Olha o que ele fala. Venha o teu. Não está falando do reino milenário e eterno somente. Eu quero viver o teu reino, Senhor. Porque ele falou, é chegado, é chegado. É chegado. Aleluia. É chegado o reino de Deus. Irmãos, João Batista mandou perguntar para Jesus, é ele mesmo ou vai vir outro? Jesus fala assim para ele, fala para ele que os cegos enxergam, o surdo ouve, o mudo fala, o paralítico anda. Ninguém nunca tinha visto aquilo. Nunca tinha acontecido aquilo. Por que aconteceu? Porque chegou o reino. Chegou o reino. Mas em relação à vida financeira, abre a boca do peixe, Pedro. Pega uma moeda lá. Na boca de quem? Do peixe. Você sabe quem é esse peixe? É a igreja. A prosperidade está na tua boca. A prosperidade, vou falar de novo, você tomar posse disso. São coisas que aconteceram depois que Jesus veio. A prosperidade está na tua boca. Porque peixe significa almas. Peixe significa almas. Como Deus quer levantar peixes para sustentar a obra de Deus, você não tem noção. Abre a sua boca aí. Abre a boca. Senhor, coloca na boca dessa pessoa
a tua moeda. E que essa pessoa tenha, meu Deus, para si e para o teu reino. Em nome de Jesus. Que venha o teu reino sobre essas vidas. Toma posse. Toma posse. É esquisito, não é? Mas não é mais esquisito do que cuspir no chão. E passar nos olhos de um cego. Você fala para abrir a boca. Abre o bocão, quanto mais o cofre for maior, mais moeda cabe. Venha o teu reino, seja feita a tua. Eita glória. Vamos ler isso aqui, ó. Seja feita a tua, assim na terra. Como é decidido onde? O Filho de Deus, ele vive o que é decidido para ele nos céus. Você já orou para Deus e falou: Senhor, faça a tua vontade? Porque a gente é muito assim: eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não quero isso, eu não quero aquilo. É assim ou não é? Aí Deus fala: então você não quer, mas eu vou te levar por ali, porque você não quer. E eu vou levar você por onde que você não quer, para você aprender que a obra de Deus não é por onde que você quer, é por onde que você não quer. Cadê o glória a Deus que não sai agora? A gente para quando a gente está diante de algo que a gente não quer. A gente até entristece. Fica triste. Deus falou que ia pegar o Paulo, ia fazer de um apóstolo, aleluia. Mandou Ananias lá, falou: Ananias, vai lá, põe a mão na cabeça dele, ele vai cheio do Espírito Santo. E ele vai ver, ele vai fazer o que não quer. Porque ele vai padecer pelo meu. Que coisa, irmãos. Só que o que o Paulo falava? Ele falava que até nas fraquezas dele, ele se gloriava. Porque Deus não vai levar você por um caminho para você morrer. Você vai entender tudo que Deus está fazendo. Você só precisa deixar Ele te levar. Deixa Ele fazer a obra dele na sua vida. O apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Então, meu Deus, que seja feita a tua vontade. Assim na terra, como o Senhor decidiu que fosse nos céus. Porque o plano que o Senhor tem para mim é maior do que o meu. É melhor do que o meu. No plano do Senhor tem paz. No plano do Senhor tem alegria, tem gozo. No plano do Senhor tem realização. Amém, Jesus? Continuando. Vamos lá, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu, porque aqui é tudo sombra do que já existe lá. Você sabe que você vê carro, vê roda de cadeira, você vê essas coisas todas, tudo isso já existe nos céus, antes da existência aqui. O trono de Deus, ele é sobre rodas. Ezequiel viu isso. Agora você imagina a primeira roda que foi inventada, hein? O cara falou: descobri a roda, meu. Cara, com a roda, bicho. O negócio está, facilitando a nossa vida. Você vê, irmãos, praticamente toda a cidade tem uma praça central, não tem? A Nova Jerusalém não tem? Interessante, né? Você já percebeu que praticamente todas as praças centrais ou lugares centrais existe uma Babilônia? Porque o trono de Deus onde é? Na praça central. E o diabo sempre quer imitar quem? Ele quer ser o quê? Deus, igual a Deus. Para pensar. A rua principal que sempre atravessa a praça, a cidade. Para pensar. Os três poderes. O executivo, legislativo e judiciário. Você pode observar. O falso profeta, a besta e o anticristo. Pode observar.
É interessantíssimo isso aí. Eu vou falar uma coisa aqui agora, irmão, que muita gente pode até se chocar. Você sabe que Deus se inspirou em algo para fazer a gente. Foi ou não foi? Ele criou o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança, correto? Aí depois do homem ele tira quem? A mulher. A mulher foi feita da costela do homem. Você percebe que o homem ele tem uma identidade diferente da mulher, não é? Tem ou não tem? Eu vejo, irmãos, o homem mais parecido com o pai. E vejo a mulher mais parecida com o Espírito Santo. Pode olhar as características do Espírito Santo se não tem a ver com as características de uma mulher. Ah, pastor, você está falando que o Espírito Santo é mulher. Homem, Deus não tem sexo. Eu estou falando de uma mulher. Irmãos, quem vai interceder por um filho na prisão? Hã? O pai é mais assim, é ou não é? E quem chega lá e vai tentar apaziguar? Hã? Quem vai até o pai para interceder? Pelo filho? A esposa. Quem está conosco? O Espírito Santo. Ele está conosco. E é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vou mais além. Quando Deus fez os animais, os querubins já não existiam? E os querubins tinham cabeça do quê? De animais. Cabeça de animais. Deus olhou para um querubim e falou, vou fazer um de cada. É ou não é? Irmão, esse Deus é tremendo. Quando Ele traz a oração do Pai Nosso, volta um pouquinho o versículo lá. Não, é assim mesmo. Assim, não, é isso aí mesmo. Assim na terra como no céu. Irmãos, existem seres, criações de Deus que nós nem imaginamos que exista. E para nós, esses seres são coisas que a gente não tem nem condições de ver, que nos assusta. Eu acredito que existe vida em outros planetas. Você sabe por quê? Porque Deus não ia criar um planeta, um universo, para deixar abandonado lá, igual casa que pessoas têm, compra e deixa abandonado apodrecendo. Ele tem um poderio, Ele tem um senhorio sobre tudo que Ele criou. Existem seres sobre tudo que Ele criou. Nós somos uma partícula da criação de Deus. Nós vamos conhecer muita coisa ainda. E não nesse corpo, mas num corpo glorificado. A grandeza de Deus é muito grande, irmão, é inexplicável. Bom, eu falo que o maior sábio desse mundo é analfabeto perto do Senhor. A nossa mente não vai ser essa que a gente tem hoje, toda contaminada, toda prejudicada pela vida, toda traumatizada. A nossa mente vai ser uma mente com potencial que você não tem noção. Então, quando você estiver orando, você pode falar, Senhor, eu quero a Tua vontade, Deus, e eu quero que aqui o Senhor possa me dar ideias, o Senhor possa abrir o meu entendimento, o Senhor possa abrir a minha visão, o Senhor possa fazer com que eu venha ter sabedoria, inteligência, o Senhor venha me dar, meu Deus, ó Pai querido, algo para que eu possa ser, como Uzias, o criador, o mentor, abaixo do Senhor. Irmão, Uzias, a fama dele foi até o Egito, porque ele foi que inventou, mas na verdade ele não inventou nada, na verdade Deus deu para ele. Deus pode dar algo para você que pode mudar a sua história. Então a oração do Pai Nosso é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Quando fala de céus, fala de lugares que a gente desconhece, de coisas que a gente desconhece, e que a gente pode viver aqui, coisas sobrenaturais. Coisas sobrenaturais.
É o que Deus está querendo mostrar para nós. O que mais, pastor? Vai lá, versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ó, o pão nosso de cada dia nos dá quando? Hoje. Então hoje Ele pode dar o pão que nunca vai faltar para você. Porque quando Ele fala que te coloca por cabeça, é para nunca mais você ter o quê? Você ser o quê? Cauda. Deus pode te dar algo que Ele pode estabelecer aquilo para você para sempre. Então você pode, irmãos, orar nesse sentido. Você pode falar. E aí você não precisa ter medo do amanhã. Você lembra que Ele falou, né? Por que você anda preocupado com aquilo que é a vez de comer, aquilo que é a vez de vestir, aquilo que é a vez de beber? Os gentios também procuram essas coisas. Olha para os lírios do campo, olha para as aves dos céus, um trabalho e nem fim, e eu a sustento, quanto mais vós, ó homens de pequena fé. Então quando Ele fala para a gente pedir, é para a gente pedir. Aconteça o que acontecer, não vai faltar o pão. Aconteça o que acontecer, Deus vai estar aqui comigo. Aconteça o que acontecer, eu vou viver de provisão, eu vou plantar e vou colher, mas Deus vai ser com a minha casa, Deus vai ser com a minha família, Deus vai ser na minha empresa, Deus vai ser nos meus negócios, Deus vai ser comigo. Você pode invocar o poder de Deus. Irmão, que tem de crente com medo do amanhã. Ah, pastor, você não está vendo aí guerras, rumores de guerra, Jesus está voltando, negócio, meu Deus, estou preocupadíssimo, pandemia, Covid, e nem sei o que lá. Agora apareceu um caso aí em São Paulo, a pessoa já está em casa botando máscara. Você lembra de Jó, o que eu temia? O que eu receava? Você está vendo que a gente não confia tanto como a gente deveria confiar? O pão nosso de cada dia. Pão é sustento. Pão não é só comida. Pão é sustento. É sustento. Senhor, me sustenta. Hoje me dá o pão para cada dia. Aleluia. O que mais, pastor? Vamos lá. Hoje deu certo, Pai Nosso, hein, gente? Esse aqui é maravilhoso. Tem muita gente presa nisso. Vamos ler junto? Para ninguém dormir? Perdoa-nos as nossas, assim, da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo jeito. Eita glória! Como nós perdoamos? Pois é, irmãos. Se alguém te deve, perdoa. Se alguém te deve, perdoa. Se alguém te prejudicou, perdoa. Se alguém fez algum mal contra você, perdoa. Tome essa decisão. Libera o seu coração. Até porque, gente, um dia a gente errou com alguém também. A gente erra com o filho, a gente erra com a esposa, erra com o marido, a mulher. A gente erra no trabalho, né? A gente também é vítima também. Então Deus fala que nós temos que ter um coração perdoador. Perdoador. E a gente, nessa oração, a gente está falando assim, ó. Você imagina, irmãos, uma pessoa que está cheia de ódio, quer ver a mãe morrer, quer ver o pai morrer, o vizinho morrer, a vizinha morrer, o ex-patrão morrer. Tem gente que fala assim, quero ver o diabo, mas não quero ver aquela pessoa pintada de ouro, já viu isso? E a pessoa vai dar a mão e fala, Pai nosso, está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, vossa reino, seja a nossa vontade, assim na terra como no céu, por nós cada dia dá-nos hoje, perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos aqui nos... Olha que ela está orando. Mata ela, assim, me mata como assim, eu desejo que ela morra. Está falando isso. Está falando isso. Tem gente que deseja a justiça. Não é assim? Deus vai pesar a mão naquela pessoa. E a mesma boca que fala isso é a mesma boca que louva, é a mesma boca que canta, é a mesma boca que diz que ama a Deus. E a pessoa quando vai orar, ela fala, orou Pai Nosso, pode estar sentenciando a própria morte. Sem saber. Perdoa as nossas dívidas, Senhor. Do mesmo jeito
Olha, irmãos, a pessoa chegar e falar assim: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe assim como que eu quero que seja abençoado o meu pior inimigo. Aí o camarada está convertido, tá ou não tá? Tá ou não tá? Aí o camarada está convertido de verdade. Aí está curado. Aí ou o raio cai na cabeça dele, ou vem os anjos e traz aquele banquete para ele, irmão. Deseje o bem sempre, mesmo que as pessoas não mereçam. Sabe por quê? Porque Jesus derramou o seu sangue por nós e nós não merecíamos também. Um dia eu atendi uma moça lá em Guaianazes. Essa moça, ela era de uma igreja, não vou falar o nome não, ia falar, mas não vou falar, porque não tem nada a ver com a igreja isso, tem a ver com a pessoa, né? E essa moça chegou lá na igreja, e ela ficou sentada, eu atendi ela, fiquei 2 horas conversando com ela, um semblante fechado, com muita raiva, grávida, né? E quando eu sentei, eu já vi, eu falei: por que você está assim? E ela: pastor, eu tenho muito ódio. Mas você tem ódio de quem? Do pai da criança. Mas por quê? Não, porque ele falou que ia casar comigo, papapá, aquela coisa. Nós éramos da igreja, participávamos disso, participávamos daquilo, começamos a namorar, a gente começou a ter relação, ninguém sabia, e aí eu engravidei e ele me deixou. Eu falei: você está com raiva dele? Ele falou: estou com raiva dele. Porque ele te deixou? Ele falou: é. Aí eu fui trazendo tudinho para ela. Aí eu comecei a mostrar o amor de Deus por ela sem ela merecer. O amor de Deus por ele sem ele merecer. Aí depois que a conversa estava mais adiantada, foram 2 horas de conversa, hein? Eu falei: você não está com ódio de você, não? Não, pastor. Ele te forçou? Você não acha que vocês dois desprezaram a palavra, não? Você não acha que antes de um errar com o outro, vocês erraram contra Deus? E comecei a conscientizar ela. Até que ela pegou, irmãos, abriu o coração, e ela perdoou o rapaz. E pediu perdão para Deus. Orei por ela. Passou 1 ano e meio. Essa menina aparece na igreja. Quando ela aparece na igreja: pastor, o senhor lembra de mim? Diferente. Eu falei: não lembro. Eu sou aquela moça que veio aqui grávida, com raiva do marido, do rapaz, tal. Falei: lembrei, ela ficou conversando quase 2 horas. Falou: pois é, pastor. Falei: como é que você está? Falou: pastor, Deus restaurou. Depois daquele dia ele me procurou, a gente casou, tive a neném, foi uma benção. A gente se reconciliou com o nosso pastor, se reconciliou com o nosso Deus primeiramente, nos reconciliamos com a nossa família. Pastor, está uma benção. A pessoa que não libera perdão, ela é uma pessoa que, desculpa eu falar, ela não tem espelho na casa dela. Eita, glória. Não é verdade? Ela não tem espelho na casa dela. Ela não tem espelho, porque ela deve ser a pessoa mais perfeita desse mundo. Ela nunca errou com ninguém. A verdade, irmãos, se Deus mandou orar assim, é porque todos nós temos dívidas. Todos nós temos dívidas. E quando a gente libera o perdão da dívida, nós somos liberados também. Aleluia! Nós somos o quê? É isso aí. Assim como nós perdoamos nossos devedores. Continue. E não nos conduza à tentação. Livra-nos, Senhor. Não nos leve à tentação. Nós temos fraquezas. Nós podemos orar assim. Senhor, nos guarde. O Senhor sabe onde eu tenho a minha fraqueza. Senhor, não permita que eu esteja diante de algo que eu não vou conseguir. A gente pode orar pelo livramento. Livra-nos do mal. Amém, Jesus? Livra-nos do mal. Livra-nos do assalto. Livra-nos da bala perdida. Livra-nos, Senhor. Livra os nossos filhos dos traficantes. Livra as nossas filhas daquele garoto que não quer saber de nada. Daquela amizade com aquela garota que vai fazer a cabeça dela, que vai prejudicar, que vai levar ela para um caminho errado. Livra, Senhor, do mal. Diga amém, Jesus.
a gente pode orar. E o que mais? Porque teu é o reino. O Senhor tem domínio, olha só. E poder, o Senhor pode fazer. E a glória para sempre. Amém. Vamos ler só os 2 versículos seguintes. Porque se perdoardes, ó, Deus continua falando, olha como o negócio é sério. Aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Versículo seguinte. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Você para pensar, você vê que nós estamos falando de paternidade. Nós estamos falando de pai, estamos falando de nova aliança, estamos falando de graça, estamos falando de Novo Testamento, mas que cabe nos dias de hoje, princípios a serem obedecidos. Irmão, você quer travar sua vida, fica com mágoa. Você quer travar sua vida, fica com raiva. Você sabia que quando a pessoa ela tem algo, irmãos, no coração dela, e ela deposita uma oferta no altar, Deus fala, deixa no altar, não subiu ainda. Ainda não subiu nas narinas de Deus. Tem oferta que vai chegar no altar de Deus hoje, quando a pessoa liberar o perdão. Que coisa, hein? Sabia? Vai chegar hoje. Não estou falando aqui por causa de vocês, nós estamos na televisão ao vivo agora também. E na hora que essa pessoa liberar o coração, liberar o perdão, tudo aquilo que ela depositou no altar, tudo que é oferta, e não estou falando só de dinheiro, estou falando de oferta, de tudo aquilo que a gente faz para a obra de Deus, aquilo vai subir, ó, nas narinas de Deus, como incenso suave. Aí Deus vai pegar o anjo mensageiro e vai mandar trazer a resposta. Deus vai mandar trazer a bênção para você. Libera o seu coração. Deus é maior na sua vida do que aquilo que fizeram contra você. Libera o seu coração. Eu tenho conhecido muitos pastores chateados, aborrecidos. Muitos eu tenho chamado para conversar. Muitos eu tenho chamado para vir pregar até aqui, para conversar, para encorajar, para falar para eles. Eu passei por isso. Eu venci. E eu passei assim. Passa você também. Porque o propósito que Deus tem para a sua vida é muito maior do que você imagina. É muito maior. E eu estou vendo Deus fazendo na vida deles. Estou vendo Deus se manifestando. Tem um grupo que está sendo ferido agora. Escuta o que eu estou te falando. Tem um grupo que está sendo ferido agora, mas não está sendo morto não. E esse grupo vai ser o grupo do avivamento. Você vai ver o que eu estou te falando. São excelentes pessoas. Pessoas que eu conheço e sei o quão são alinhados com Deus. Famílias. Tem pastor hoje que está precisando de psicólogo. Mas esse pastor, essa pastora, que precisou de psicólogo, eu sei. Eu vivi com essa pessoa, pelo amor de Deus. E eu falei, fica firme que você vai fazer parte do avivamento da igreja no Brasil. Então você vê, aonde que eu estou olhando, gente? Não estou olhando para o hoje. Eu não estou olhando para o hoje. Quando Deus vê uma pessoa, Deus vê ela lá na frente. Quando Deus viu Pedro, Deus falou assim, ó, vou fazer de você um pescador. Porque se ele olhasse para Pedro naquela hora, ele ia falar assim, você não serve não. Porque o Pedro mesmo falou, aparta-te de mim que eu sou um homem pecador. Foi ou não foi? Foi. Se Jesus olhasse para ele naquela hora, falou assim, você não serve não, você não está preparado. Mas quem disse que a pessoa vem preparada?
O Senhor já via ele lá, ó, levantando o coxo lá em Atos 3. O Senhor já via ele lá pregando para 5.000 almas, e as 5.000 almas se convertendo ao Senhor. O Senhor já via ele amando o Senhor de tal forma que ele chegou a morrer crucificado de cabeça para baixo. O Senhor já via ele assentado do seu lado, cadeira de honra, Jesus e os 12 apóstolos, Deus e as 12 tribos. Quando Deus olha para você hoje, Deus não vê você hoje, e Deus está dizendo para você tirar essas escamas dos seus olhos e parar de ficar olhando para o teu hoje, porque você está cada vez mais deprimido e cada vez mais para baixo. Começa a olhar para amanhã, porque o que tem para a sua vida é muito maior do que você está enfrentando hoje. Toma posse dessa palavra. Isso é viver de fé em fé. Isso é aprender com o nosso Pai.